Olá, pessoal do canal Poké, bem-vindos ao primeiro podcast do canal. E nesse podcast, nosso primeiro podcast, a gente vai comentar o segundo dia do Enem. O segundo dia que nós tivemos questões sobre ciências da natureza e matemática. E para falar disso, nós trouxemos professores específicos de cada matéria dessas, né? Eu sou o Vitor, sou professor de Química. Nós estamos aqui com o Gustavo. Dá um oi aí pra gente, Gustavo. Oi, pessoal, tudo bem? Professor Gustavo, de Biologia. Nós também estamos com o professor de Física, o Thiago. Fala aí, Thiago. Salve, galera. Beleza? E também com o Daniel, professor de Matemática, o Danny Boy. Fala, meus consagrados. Tamo junto. Beleza, segundo dia aí, que vocês acham? Trouxeram polêmicas aí? Vieram alguma coisa muito diferente ou mais ou menos o de sempre? Na parte de Biologia veio mais ou menos o de sempre, nada demais. A gente teve uma repetição das áreas que já estavam tendo, uma mescla que sempre é muito boa para poder deixar o Enem diverso, né? A prova de Biologia diversa, algumas áreas. Então, foi uma prova tranquila. E algumas questões pareciam que tinham conhecimento muito específico, mas que com uma pegadinha de interpretação ou uma parte de uma informação num todo, você conseguiria responder e se dar bem, até mesmo eliminando algumas opções. Entendi. Então, já que você começou aí falando, Gustavo, então vamos começar de Biologia, vamos começar de Ciências da Natureza ou Biologia. Faz seu comentário mais geral então da prova, o que você achou? Então, como eu acabei de dizer, a prova de Biologia não surpreendeu muito, porque a gente tem a Biologia é uma ciência muito grande, que tem muitas áreas, e ela vai ser responsável por mobilizar muitos saberes, muitos conhecimentos no ensino médio. E às vezes não cabe isso tudo dentro de uma prova. Então a prova de Biologia ela tenta ser diversa, alternando alguns temas, sempre com uma incidência maior de algumas áreas. Como a gente sempre fala, a área de Ecologia ela manteve uma incidência maior na prova. A gente teve 4, 5 questões de Ecologia, que já é uma boa parte de 15 questões que a gente tem de Biologia, só nessa área. E aí depois a gente também tem a presença de áreas que não tinham uma incidência maior, uma representatividade maior, como a Fisiologia Humana. A área de Parasitologia, que é um espaço bem presente, também esteve nessa prova, com algumas doenças, 2 doenças. E Zoologia, sempre relacionado com evolução, ou Botânica relacionada com evolução. A gente teve uma questão de Botânica juntamente com evolução, com conhecimentos de cladograma que eram importantes, e de resto uma questão de cada área, uma questão menor de cada área. Então a gente teve 5 questões de Ecologia, 2 questões de Parasitologia, 2 questões que mobilizavam conhecimento de Biologia Celular, que essas de Biologia Celular pareciam um pouquinho difíceis, mas você lendo, compreendendo melhor as informações do enunciado, você conseguiria eliminar algumas alternativas e aí responder. Da Fisiologia Humana também a gente teve questões bastante fáceis e basicamente isso, dentro do contexto mais geral da prova de Biologia. Da parte de Ecologia, a gente vê que caiu algumas questões muito interessantes na área de sucessão ecológica, que é como o ambiente vai mudando ao longo do tempo. Foi uma questão bastante fácil, porque era uma questão que se colocava um ambiente e qual era a melhor maneira de você recolonizar esse ambiente, o que nós chamamos de uma sucessão secundária ou terciária. E obviamente é você colocar um organismo que não seja um organismo exigente, um organismo que tem um potencial biótico muito grande, ou seja, que se reproduz muito, e é um organismo que não é muito exigente em termos de qualidade de vida, de nutrientes à disposição. Então essa questão também estava fácil. Questão de relação ecológica também caiu com uma pegadinha, um distrator, que para quem não teve atenção pode ter se dado mal, que vai falar de uma relação ecológica entre 2 organismos, né? Vai envolver vários organismos, mas o enunciado no final ele vai dar a informação da relação ecológica de apenas 2 organismos. Se eu não me engano, essa questão é a questão 97 da prova azul que a gente está tendo como referência, de Cutias, né? Então, aí a gente
a questão é uma questão fácil, mas ela juntava vários elementos. Então, a relação de cutia, árvore e semente. Só que aí no final ele vai perguntar qual é a relação ecológica que as cutias exercem entre elas mesmas. Então, quem não teve atenção pode ter marcado uma opção que sugerisse a relação da cutia com a árvore, da cutia com a semente. Então, a atenção foi um elemento muito importante para você ter se dado bem nas questões de biologia. A agricultura também caiu uma questão muito parecida com a prova de ciências humanas. Então, a gente teve duas questões praticamente iguais, falando sobre controle biológico e substituição de agrotóxico. Então, caiu uma questão nas ciências humanas, na geografia física, e cai agora novamente uma questão na área de biologia, falando sobre o controle biológico, né? Então, quem teve aula de controle biológico em geografia e em biologia, conseguiu, ou só em uma dessas matérias, conseguiu acertar duas questões, uma em cada área. Questões também de metabolismo energético, essas questões são um pouquinho mais difíceis, mas o enunciado ela revelava algumas informações importantes sobre o consumo de ATP, o consumo de oxigênio, né? Então, quem mobilizou esses conceitos conseguiu responder essas questões. A gente também teve questão de tratamento de água, uma questão de genética que fala da separação dos cromossomos. Então, é importante entender alguns conceitos de genética. Não caiu nenhum cálculo de genética. A questão foi uma questão bastante teórica sobre como que ocorre a separação dos cromossomos, e que é uma lei que nós chamamos o Mendel da segregação. Então, dessas primeiras descobertas do Mendel, ele descobriu esses mecanismos de segregação. Então, quem estudou um pouco da teoria genética de Mendel conseguiria também responder essas questões sem saber fazer cálculo, sem porcentagem, sem número picado, que às vezes o terror do pessoal é a genética com essas contas. Então, só o conhecimento teórico em genética também seria suficiente para responder essa questão. Tivemos outra questão de parasitologia muito fácil com retrovirais. De parasitologia a gente teve com retrovirais. A importância do retroviral para você impedir os vírus, os retrovírus, em converter o RNA em DNA para parasitar, que é o caso de vírus como a AIDS, um tipo de vírus que chama retrovírus, e também doença como a esquistossomose, né? E essa doença, a esquistossomose, foi fácil porque ela também mesclava vacina. Então, se você soubesse como uma vacina ela funciona, você conseguiria também responder essas questões. Conhecimentos muito simples, muito básicos. Qualquer revisão, qualquer leitura prévia, você conseguiria responder essas questões. Fisiologia também nós tivemos uma questão muito, muito simples, duas questões simples. Uma questão falando sobre a deposição de cálcio. Basicamente, se você soubesse que o cálcio é armazenado no osso, que é algo muito simples, você acertaria essa questão. Eu acredito que quase todo mundo acertou essa questão. E uma do rim biônico também, que falava sobre a importância de técnicas como a tecnologia do rim biônico e qual era a consequência do rim biônico na filtração do sangue. Basicamente, isso que a gente teve na prova de biologia. Bastante ecologia, sucessão ecológica, relações, agricultura, água, tratamento da água. Tivemos questões de parasitologia, de algumas doenças. Questões também ligadas à célula, duas de metabolismo energético. Essas, sim, tem um conhecimento mais específico, mas o enunciado ajudava a gente a responder. Uma questão de membrana, de cálcio no osso, uma questão sobre evolução nas plantas e outra questão do rim biônico. O último comentário é que essa questão de evolução com botânica era uma questão também muito sensível no sentido do enunciado. Então, o enunciado, às vezes, ele pergunta uma coisa e a gente tem que ficar atento para poder responder o que o enunciado quer. E nessa questão da botânica com evolução, que mostrava um cladograma dos grandes grupos vegetais, se perguntava qual era a característica naquele clado que representaria essa independência da água. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que os vasos condutores, eles são uma característica que vai dar para os grupos mais derivados uma independência da água. E não vai ser isso. O que vai dar a independência da água para esses grupos mais derivados vai ser justamente o surgimento do tubo polínico.
porque mesmo os grupos vegetais tendo os vasos condutores, no caso da samambaia, por exemplo, que pertence ao grande grupo das pteridófitas, eles ainda são dependentes da água porque eles têm um gameta flagelado. Então isso não dá a eles uma independência da água. Só vão adaptar eles a ocuparem ambientes mais quentes. Agora, a característica que vai dar vai dar uma independência da água vai ser justamente o surgimento do tubo, porque com o surgimento do tubo a gente vê que também surge o pólen, que vai viabilizar uma fecundação que aí sim não vai precisar de água. Então, basicamente, esses são os meus comentários da prova de biologia, uma prova fácil, que não requeriu nenhum conhecimento muito específico de biologia e bastante interpretação de texto. Entendi, Gustavo. E, assim, é engraçado que alguém pode falar, não, depois da prova é fácil falar, né, que foi fácil, não sei o que e tal. Só que a gente gravou um vídeo, né, e ele lançou um dia antes do Enem, né, e os 5 tópicos que você falou lá naquele vídeo. Primeiro, ecologia. Segundo, genética. Terceiro, parasitologia. O quarto, evolução. E o quinto, fisiologia humana. Isso aí. A tudo que estava no Enem, né? Correspondeu, Vitor, correspondeu. Quem viu o nosso vídeo, deu tempo de ler, eu aposto que se saiu muito bem no Enem. Então a gente bateu bastante na tecla de ecologia, pediu para estudar algumas doenças, no caso da parasitologia, falamos da fisiologia humana, de zoologia, né? Então, boa parte, acredito que 90% da prova foi contemplada. A gente deu um spoiler no canal Poké, na gravação com o jogo. Joguei Poké. Isso aí. O pessoal achou, não, 5 pontos de biologia que estavam na prova. Isso é clickbait, né? Não é um aviso, né? Era um aviso porque, enfim, o Gustavo é bom, né? Mas beleza, Gustavo. Valeu pelos comentários. Então, muita gente tinha medo que a prova ia mudar muito, né? Então ela não mudou muito, né? Não, ela não mudou, né? A gente também estava com um pequeno receio dela ter mudado, mas ela não mudou, também carregou umas questões que levaram à reflexão. A questão do controle biológico, a gente entende isso como uma insistência muito grande da sociedade refletir sobre a substituição dos agrotóxicos. Então a gente vê 2 questões numa mesma prova, nos 2 dias, como uma mensagem muito importante para você solidificar uma maneira de pensar, né? Ou seja, abandonar os agrotóxicos que já se demonstraram nocivos e substituir por práticas que hoje já são estudadas, já são viáveis e já são empregadas. Beleza, é isso aí. Então, nossos comentários de biologia que eu estava falando isso, prova dentro do que era esperado, né? Dentro do que, inclusive, a gente previu no vídeo do Joguei Poké 3, né? Que a gente jogou Brawlhalla, né? E comentou sobre esses pontos que cairiam no Enem. Beleza, então vamos partir agora para física, né? Fala aí, Thiago, o que foi a prova de física? Alguma surpresa, alguma novidade? O que foi essa prova? Rapaz, essa prova veio um pouco diferente do que ela costuma vir, né? De acordo com os últimos anos de aplicação. O nível de dificuldade dela foi realmente mais elevado, cobrou um grau de interpretação dos candidatos um pouco mais elevado, e cobrou o conteúdo que dificilmente é cobrado ou que nunca foi cobrado, né? E uma coisa que ela trouxe de bagagem de outras aplicações, né, foi a mesclagem aí com as outras áreas. Então a gente teve a parte de, por exemplo, a parte de calor, né, que é a parte que a física e a química sempre andam juntos e trabalham nessa parte de calorimetria. Ela trouxe uma questão de velocidade média, mesclada aí com uma parte de matemática, né, de geometria plana. Então aí foi uma questão assim
considerado fácil, ela tinha que saber o básico da física mecânica, que é velocidade média, né? Lá no primeiro conteúdo, e o básico da geometria plana, que é triângulo. Então, é uma questão fácil, só que com a interpretação, né, que abrangeu essas duas áreas de conhecimento. É uma questão bem interessante, né? Cobrou também uma questão envolvendo conservação de energia, que é um conteúdo que de vez em quando cai, e é um conteúdo que o candidato não pode fazer uma prova do Enem sem estar sabendo, né, este conteúdo, sem estar dominando, porque é um conteúdo de fácil interpretação e fácil aplicação, né? Então é aquela parte da física mecânica que a gente fala assim, isso aqui vocês não podem errar de jeito nenhum, porque é aplicação direta. A gente teve a questão, por exemplo, 113 da nossa referência aqui, né, que é o caderno azul. É uma questão considerada de nível muito difícil, né, porque ela envolve duas áreas diferentes da física, que é o movimento circular e a força magnética, que não são coisas assim, fáceis de aplicar, né? É difícil de se interpretar, é difícil de se aplicar, e as equações também, assim, como não é muito usual, o candidato acaba deixando um pouco de lado. Então, na nossa prova de referência, o caderno azul, né, a questão 111, ela cobrou conservação de energia e a parte de impulso e quantidade de movimento. É um conteúdo que dificilmente cai, né, o impulso e quantidade de movimento, mas acho bem interessante que ele mesclou aí a conservação de energia e depois o impulso e quantidade de movimento. A pessoa então teve que lembrar aí das aplicações. Uma questão muito fácil de diagrama de forças, né? Lá no começo de dinâmica, lá no primeiro ano de ensino médio, diagrama de forças é uma questão muito fácil, né? E ela aplicou ele em um esporte que a gente vê que vem crescendo aí a cada dia que passa, que é o slackline, né? Então ele aplicou essa parte interpretando aí o slackline, e eu achei bem interessante, porque além de ser um esporte, né, já é considerado um esporte atual, ele interpretou como que são as forças aplicadas no indivíduo ali que está praticando, né? Então, eu gostei muito. Teve uma questão, a questão 102, uma questão extremamente difícil, muito difícil mesmo, que eu, na verdade, vou até ver depois como é que está a matriz de referência, como é que está a matriz do ensino médio referente a esse conteúdo, porque ele cobrou um conteúdo que eu particularmente nunca vi ser cobrado no Enem, que é a parte de Fourier. É uma questão assim, de nível de compreensão muito elevado. Então, um aluno que soube fazer, o candidato que soube fazer, que lembrou da equação de fluxo de calor, né, lá da lei de Fourier, ele se deu muito bem. Foi um grande diferencial, né? Porque muita gente mesmo, tenho certeza que não faz ideia como resolver essa questão. E, de modo geral, eu acho interessante, eu gostei muito desse nível da prova de física ter sido mais elevado, porque quando as universidades federais adotou o Enem como fase única, né, a gente infelizmente viu um nível dos candidatos que passaram a entrar na universidade, um nível de conhecimento um pouco inferior da época que a gente tinha a segunda etapa, né, das provas discursivas. E isso implica, todo mundo sabe, um número maior de evasão, né, nos cursos, pessoas ficando agarradas aí em algumas matérias por uma preparação menor na hora de entrar no curso superior. Eu queria até deixar aberto aí, saber a opinião de vocês. Eu vi tudo na parte
de química, de Gugu na parte de biologia e principalmente Daniel na parte de matemática. A opinião de vocês sobre essa questão de ter um nível maior na cobrança do conteúdo, sendo que a gente pode considerar um sinal de que vai ser esse nível aí nas próximas aplicações, se isso vai ter um impacto positivo ou não no acesso dos alunos aí ao nível superior. Eu acho que a tendência é continuar assim, né? A tendência é continuar ficando um pouco mais conteudista, né? É interessante que elas fiquem mais difíceis, contanto que elas continuem interdisciplinares, né? Que elas não fiquem muito fechadas dentro das suas próprias disciplinas, porque a questão do Enem é justamente essa, né? Por isso que ela não coloca química. Isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é biologia. Não, isso aqui são ciências da natureza, né? E entender tudo como se fosse ciências, né? Então, eu acho essa pegada interessante. Então, ficando mais difícil, ficando mais fácil, eu acho que o mais importante é isso, né? O que você acha, Daniel? Eu acho que é isso que você falou mesmo. Manter essa interdisciplinaridade, né? Igual matemática, ele fala matemática e tecnologia. Então, não é só a matemática pura ali, né? Matemática por ela mesma, número atrás de número. Sempre tem um contexto por trás da questão, né? Trazer para o dia a dia do aluno o que ele pode ver da matemática do dia a dia ali na prova e conseguir fazer com um conhecimento lógico, né? Um raciocínio lógico que tem caído aí bastante na matemática, creio eu que nas outras disciplinas também. Eu acho que concordo com tudo que vocês falaram. E a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai entrar num outro problema. Eu acho que o Enem também surge nesse contexto dos cursos universitários estarem oferecendo uma formação extremamente fragmentada. Acho que esse é o principal desafio da universidade. E aí tem prós e contras. Eu acho que a universidade também está querendo resolver com o Enem, na entrada, no ingresso, esse desafio, que o profissional ele ter sempre uma perspectiva fragmentada só da sua área. Então, o biólogo só na sua área, ou o matemático só na sua área, o químico só na sua área. Então, essa pegada interdisciplinar é muito interessante para o ingresso, para que eles também, no curso e na formação profissionalizante, eles também continuem com essa pegada interdisciplinar. E engraçado que sempre depois do Enem, vem aqueles memes, né, falando, no Enem eu descobri que para uma família viajar, ela precisa entender matemática. No Enem eu descobri que para tirar o sal do feijão você tem que colocar batata. Então, assim, eles fazem essas piadas, esses memes, porque eles não conseguem no dia a dia na escola trazer a disciplina para o seu ambiente, entendeu? Então é perigoso tirar esse senso aí da prova do dia a dia dele, porque ele pode enxergar aquilo como apenas uma disciplina pura e somente aquilo, não tem um significado real para ele no dia a dia. Na matemática, né? Para que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Eu ia falar isso aí agora, Vitão. A gente ouve muitos alunos dizendo, vou usar isso na minha vida para quê? Né? Mas às vezes acaba usando no dia a dia ali e ela não sabe interpretar, né? E eu acho que esse Enem, né, esse ano, como eu falei, particularmente nessas questões de física, que aumentou um pouco o nível e mudou o estilo, eu acho que pode ser aí um primeiro passo aí para os cursinhos, né, principalmente, que tem esse foco aí, eles mudarem até mesmo a maneira de trabalhar, né, o material, como vai abordar, né? Eu acho que assim, é um passo para um Enem um pouco diferente, né? A gente vai ter que começar a se adequar a isso. Houveram algumas mudanças, né? Não mudou-se tudo, né? Igual o Hugo acertou tudo que ia cair um dia antes, na semana antes ele acertou tudo que ia cair na prova. Então não houve uma mudança tão drástica, mas aí chega na área de física, já ficou mais difícil, né? Então houveram algumas mudanças e agora os professores vão ter que se adequar a esse Enem aí um pouco modificado, né? Na área de física, até mais difícil, né? Beleza, Thiago, obrigado pelos seus comentários. Então, a tendência daqui para frente é isso, né? Física mais difícil do que antes, ou não? Eu acredito que sim, né? Que, nas últimas aplicações, o Enem cobrava dos candidatos muito mais a interpretação
a aplicação, né, do que conta. E eu já vi nessa última aplicação, né, que ele já está cobrando muito mais a interpretação e também a questão de conta, da aplicação através da conta, né? E eu acho que isso é muito importante para o aluno. Então é isso aí, né? Comentamos biologia, comentamos física, agora vamos para a minha parte, agora sou eu que vou falar aqui nesse negócio, que é a parte de química, galera. Olha só, eu fiz um levantamentozinho aqui da parte de química, e olha só que interessante, ó. Na parte de química, o que nós tivemos? Em primeiro lugar, o que mais caiu? Orgânica. Foram 4 questões. Aí 4 ou 3, porque teve uma que eu considerei como orgânica, mas na verdade era uma questão de cinética, né? Mas eu coloquei dentro de orgânica aqui porque eram moléculas orgânicas. Inclusive, essa questão é uma pegadinha, já eu comento sobre isso. Eletroquímica e oxirredução, 3 questões. Atomística, aquela parte de átomos, né? Distribuição eletrônica, 3 questões. Química ambiental, 2 questões. Termoquímica, uma questão. E soluções também é uma questão. Então, olhando isso aqui, orgânica, normal, sempre cai algumas questões, 3 ou 4 questões sempre caem. Dentro de orgânica caiu reações orgânicas também. Todo professor que dá aula de orgânica, você fez seu cursinho aí, você que está nos ouvindo, você fez seu cursinho, seu professor de orgânica focou em quê? Em reações orgânicas. Teve uma outra questão sobre as propriedades físico-químicas, né? Questão 112 da prova azul, que era uma questão sobre, também, que era de orgânica, só que era das propriedades dela, né? Ele falava sobre a separação dos compostos, né? Dos hidrocarbonetos, né? E ele dá aqui gás natural, gasolina, querosene, óleo diesel, e ele coloca as faixas de temperatura que é possível obter as frações dessas partes do petróleo, né? Então, aqui é uma questão de orgânica, que é de propriedades físico-químicas, que também sempre é isso, né? Sempre é reações orgânicas, as propriedades físico-químicas, reconhecer as funções orgânicas, isso é o padrão, isso é o que sempre cai, e novamente caiu, não tem nenhuma surpresa nisso. Eletroquímica, ano passado caiu umas 3 questões, esse ano também caiu 3 questões, nada de novo aqui, nada de novo. A primeira questão, e novamente a gente está olhando aqui a partir da prova azul, né? A primeira questão da prova inteira, que é a questão 91, ela tem uma carinha, ela tem uma roupagem de questão de metal de sacrifício. Ela não é uma questão de metal de sacrifício, mas ela tem uma carinha disso. O que ele mudou? Ele mudou o contexto, né? O contexto não é metal de sacrifício, o contexto é outro. Ele fala de alguma coisa para desentupimento de tubulações. Ele fala que tem uma mistura sólida. Essa mistura sólida ela é feita de hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. E ele quer saber justamente qual é essa espécie química pulverizada. Qual que é a dica que ele te deu? A dica que ele te deu é que quando essa mistura sólida é adicionada à água, o que ocorre? A liberação de gás hidrogênio e energia na forma de calor. Aí ele dá todas as semi-reações de redução, dá os potenciais dela, você olha lá, aqui ó, a água, primeira reação lá de redução, a água gerando H2, e o potencialzinho dela. Então a gente tem que, o que tem que acontecer? A gente precisa pegar a opção que a gente vai responder, precisa ser uma opção que garanta que essa reação ocorra, ou seja, essa reação de redução precisa ocorrer. Então eu não posso pegar alguém que tem um potencial de redução maior do que ele, porque senão essa reação não aconteceria. Então é uma questão que teria que interpretar, mas é uma questão de eletroquímica que costuma cair mesmo, né? Aí a gente vai olhar a questão 118, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, questão 118, isso mesmo, a questão de pilha, né? Pilha tradicional, né? Eu até brinco com meus alunos, lembrem-se que de eletrodos, quando a gente está falando de eletrodos, lembrem-se que sempre vogal, vogal, consoante, consoante. No anodo ocorre a oxidação, no catodo ocorre a redução. Sabendo disso, você responde essa questão. Então, tradicional mesmo, né? Não teve nenhuma novidade aqui nessa parte da parte de química, né? A questão 103 é uma questão de oxirredução, não é uma questão de pilha nem de eletrólise, né? Você pode até enxergar assim, de uma certa forma, mas ela é uma questão que você olha a oxirredução, né? Também uma questão aí que não é tão rara. O que eu senti falta aqui? Eu falei de orgânica, falei de eletroquímica, falei de atomística, ambiental, termoquímica e soluções. Caíram questões sobre isso, né?
O que eu senti falta? Estequiometria. Estequiometria é coringa na prova de química, ela sempre aparece. Sempre aparece uma ou duas questões, mesmo que seja envolvendo uma termoquímica. Essa prova, ela não apareceu assim. Então, essa parte da estequiometria realmente ficou faltando. Essa, para mim, é a maior novidade dessa prova. Onde que a gente teve mais ou menos uma estequiometria foi numa questão de soluções, que era uma estequiometria de solução, que era a parte lá da acidez, né? A acidez de algumas polpas de frutas, né? E aí você tinha que calcular, era uma questão relativamente difícil, não operacionalmente ela é fácil, as contas são fáceis, só que é uma questão que ela é pouco explorada pelos professores, então pode ser que você não tenha visto isso durante seus estudos, né? Mas ela também não era uma questão tão difícil assim. Ela era a que mais parecia com estequiometria, mais próxima de estequiometria, porque é uma estequiometria de solução. Entretanto, a estequiometria, realmente, eu senti falta dela, porque é essa questão que sempre cai. Então, eu senti um pouco de falta dela. Uma surpresa, que não é tão surpresa assim, mas que, porque já vem desde o ano passado, é essa parte de atomística. O Enem não costuma cobrar tanto assim essa parte de atomística, essa parte de modelos atômicos. Ano passado cobrou distribuição eletrônica, e esse ano vem novamente cobrando. E esse ano vem até com mais questões, 3 questões. Uma questão era padrão. Toda vez que a gente está falando de átomo de Bohr, o que a gente fala? Quais são os exemplos que a gente dá? Fogos de artifício e um testezinho que a gente chama de teste de chama, né? Então, essa questão, se você lembrasse da sua aula de átomo de Bohr, você ia lembrar da resposta dessa questão. Teve uma que era sobre os postulados de Dalton, né? Que ele perguntava qual dos postulados de Dalton ainda é válido, né? E aí, abri aqui, ó, qual desses postulados? Ele dá os 5 postulados, qual que ainda é válido? O válido é o 5º postulado que está escrito, né? Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos, né? Então, essa era uma das questões, e talvez ela não fosse tão fácil, talvez você não lembrasse disso, mas uma das questões que foram essas. Questões de ambiental. Aqui as questões de química ambiental você conseguia acertar ela mesmo sem ter nenhum conhecimento. Por exemplo, a questão 104, que era sobre os contaminantes dos recursos hídricos, né? E essa questão, você não precisava ter nenhum conhecimento muito específico de química, né? Você precisava ler o enunciado e usar um pouco do bom senso. Não achei uma questão difícil, achei uma questão fácil. E a outra questão, que foi de ambiental também, foi a questão 115. A questão 115 da prova azul, que era sobre a construção civil e tal, falava de brita, e essa questão era só interpretativa. Você lia o enunciado e você conseguia responder isso, né? Ele fala, ó, na tentativa de reverter esse quadro, que ele estava falando sobre a utilização de concreto na construção civil, para diminuir o uso de recursos minerais, ele fala que para reverter esse quadro foi proposta a utilização de concreto reciclado moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de novo concreto. O que é o particulado rochoso graúdo? Qual que é a resposta? A extração de brita, né? A brita é o particulado rochoso graúdo que ele fala. Então, essa questão se interpretava, se lia o enunciado, interpretava ela, e você conseguiria responder. Por fim, uma questão de termoquímica, né? Que foi a questão 95. A questão 95 falava de termoquímica, que era a lei de Hess, né? Vocês lembram que lá quando você estava ensinando, que vocês faziam, aqui tinha a equação e tinha um ΔH, tinha outra equação e tinha um ΔH, e o que você fazia? Você tinha que achar uma equação no final, né? E aí você tinha que interpretar. O que ele estava falando? Ele estava falando que durante a prática de exercícios, o seu que demanda muito esforço, a glicose no seu corpo, no músculo, é completamente oxidada na presença de O2. Só que quando falta O2, essa glicose ela é convertida em ácido lático. E aí ele dá 2 equações. A primeira de oxidação da glicose, a segunda da oxidação de ácido lático. O que você tinha que fazer? Você tinha que chegar na equação, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, porque o que você tinha que fazer? Como é que você fazia para chegar no processo anaeróbico, no processo que não tinha O2? Você tinha que fazer a lei de Hess. Pega a primeira equação, repete ela, né?
deixa o mesmo ΔH. O que você faz com a segunda equação? Inverte ela. Quando você inverte ela, você muda o sinal do ΔH. Aí você corta tudo que é igual de um lado, que é reagente, tudo que é igual do outro, que é produto. Você acha. É lei de Hess que você faz na escola. O que era o mais difícil? Interpretar que você tinha que fazer isso. Você tem a maturidade que tinha que fazer isso. Algumas pessoas acharam a prova mais difícil do que a dos outros anos. Eu não achei tanto assim. Na verdade, eu achei aquelas questões de ambiental que eu citei tranquilas, dava para responder. O que pode ter acontecido é que você, lá na hora, cansado, não conseguiu sacar, não conseguiu pegar, né, qual que era a resposta. Mas elas não eram questões difíceis. A questão de soluções eu achei difícil, particularmente, mas o resto não achei nada fora do comum. Então a gente teve novamente uma prova dentro do que era esperado. Outra coisa, senti falta de pH também. Questões de pH eu senti falta. Nessa de soluções, de cálculo de soluções, ele até fala da acidez. Ele fala, sim, sobre a acidez das polpas, mas ele não envolve pH nisso. Ele fala de acidez em termos de gramas de ácido cítrico. Ele não fala em pH. Então, senti falta de questões de pH que estão sempre na prova. Então, pH e estequiometria. Senti falta dessas questões que não estavam presentes na prova. Agora, o resto que caiu era esperado. Orgânica, as questões de orgânica, padrão. Eletroquímica, questões padrão. A atomística teve uma surpresinha, mas a gente esperava por causa do ano passado. Ambiental sempre cai, química ambiental. Termoquímica sempre cai. Achei até impressionante que caiu só uma, poderia ter caído mais. E soluções, às vezes cai, né? Geralmente cai uma estequiometria mais pura, né? Sem envolver muitas soluções, né? Mas é isso, a prova de química, ela foi mais ou menos dentro do que foram todos os anos, com exceção dessas coisas que eu falei para vocês. Beleza, então a prova de química foi isso. Nós acabamos de comentar ciências da natureza, conseguimos aqui falar sobre os pontos que foram discutidos. O professor Gustavo falou, né, sobre a prova de biologia, falou que veio mais ou menos do mesmo jeito. Não, mais ou menos não, ele acertou as questões que viriam na semana antes. O professor Tiago falou de física, falou que as questões estavam mais difíceis de fato, ele notou uma mudança na roupagem das questões, e eu vim falando de química. A prova estava similar à dos anos anteriores, senti falta de algumas coisas, mas ela estava similar. Se você estudou, o seu professor de química falou que ia cair, você se deu melhor do que algumas outras pessoas, né? Beleza, gente. Então a gente acaba com isso da natureza. Matemática, Daniel. Como é que foi matemática, cara? Então, Vitor, e todos que nos ouvem, matemática continuou na mesma linha que tem vindo nos últimos anos. Estava mais tranquilo, ao meu ver, entendeu? Exigia pouco cálculo massivo, era um cálculo bem básico, ao meu ver foi bem tranquilo, e tinha algumas questões, né, difíceis, como algumas questões envolvendo logaritmo, mas também logaritmo tinha uma questão muito fácil, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, assim, aquelas pessoas que pularam, né, porque tem gente que escolhe algum eixo temático para responder de início, é até uma indicação de alguns professores de cursinho, os alunos começarem por aquelas que eles acham que é o TRI mais baixo, né? O TRI mais alto. São aquelas questões de média, moda, mediana e proporcionalidade, né? Então, assim, é uma questão de logaritmo, o aluno olha, viu que tem log e já passa direto, né? Como se não houvesse ali uma resolução para aquela questão. Mas o Enem surpreendeu esse ano, porque questão de logaritmo tinha já a fórmula para você calcular, então estava bem tranquilo. Então veio bem no estilo Enem que a gente conhece de matemática, né? Tem gente que fala que vai segurar na mão da regra de 3 e vai. E realmente quem foi nessa onda de proporção, ela se deu bem, porque caiu bastante questão envolvendo proporcionalidade. Teve questões também, né, de probabilidade, teve questões envolvendo aí análise combinatória, que são questões que caem aí todo ano, 2 no máximo aí de análise combinatória, 2 de probabilidade, só para não perder o foco. Teve também matriz, que era uma questão que até então a
a gente colocava como um assunto que não caía no Enem, né? E no ano passado o Enem surpreendeu, colocou matriz, mas não é uma matriz que você tenha que fazer uma resolução, né, do tipo determinante. É uma matriz que você só precisa saber do conceito de matriz. E este ano também ela veio com esse conceito de matriz, o Enem colocou esse conceito de matriz novamente. Então, quem também tinha aquela cartilha debaixo do braço, de só resolver questões ditas fáceis, passou direto por essa questão e deu mole, porque era só ler o enunciado e responder. Não tinha nem cálculo praticamente, o cálculo você fazia de cabeça, era bem tranquilo. Então, assim, são questõezinhas que não vale a pena a gente passar direto. Dá uma olhadinha, ver como que tá a questão, ver como que tá o enunciado, e aí sim você toma partido se vai seguir em frente para a próxima ou vai parar para resolver ela. E também eu gostei da prova desse ano, a gente estava falando de interdisciplinaridade, que ela trouxe algumas realidades, né, para o aluno. No ano passado o Enem teve aquela questão do Minecraft, dos bloquinhos, e esse ano ela teve outra questão envolvendo o jogo, que foi uma questão de proporção, que quem joga RPG iria conseguir imaginar, né, o cenário da situação ali que ele estava te dizendo. E claro, quando você imagina a situação, fica bem mais fácil para você resolver a questão, né, porque você já se sente bem familiarizado com ela. Se eu não me engano, Vitor, foi a questão 141, que foi envolvendo o joguinho junto com a proporcionalidade. Eu achei bem bacana isso. E outra questão que ele trouxe para a realidade do aluno foi a questão de probabilidade, falando sobre site de relacionamento, né? O famoso Tinder, né? Que é uma questão que é um aplicativo que está no dia a dia aí do jovem, do adolescente que faz a prova, e foi cobrada uma questão de probabilidade em cima desse assunto que tanto está aí no meio aí dos jovens no dia a dia. Então, quando o jovem ele se vê numa situação onde há matemática, ele já fica mais à vontade para resolver a questão. E o Enem estava bem isso esse ano, né? Envolvia casos como este, falava sobre viagem, como a família fez e queria fazer um câmbio entre moedas e tudo mais. Então é aquele assunto que a gente falou. Interdisciplinaridade, o aluno se sente à vontade. E também caiu geometria plana, que sempre cai, né? É uma figurinha repetida. Caiu uma questão envolvendo geometria plana a 142, 147, 166. Essas questões, elas estão divididas em TRIs baixo e alto, então tem que ficar esperto aí nessa questão. Então, para quem usou essa estratégia do TRI também, tá aí a informação. A 148 eu achei interessante porque é uma geometria plana junto com porcentagem. Envolve um cálculo de geometria plana junto com a porcentagem, envolvendo dois assuntos aí bem básicos. Era só você usar a porcentagem e mudança aí de unidade de geometria de comprimento. Nada muito difícil também não. Geometria espacial caiu o cilindro, né, na número 175, como sempre cai. 157 caiu a identificação de figuras a partir de uma secção, algo que também está aparecendo aí constantemente. O que eu senti falta na geometria espacial foi a parte de cone, que sempre cai e não caiu esse ano. A parte também de planificação, senti bastante falta. Tem caído todo ano e esse ano não caiu planificação. Mas o Enem focou bastante aí na estatística. As trigêmeas aí, média, moda e mediana, elas figuraram bastante aí durante a prova. Eu achei bem legal porque isso faz com que o aluno acerte, né? Essas questões aí são questões para você gabaritar. Então, o aluno acertando essas questões acaba se sentindo bem mais à vontade no decorrer da prova. Aqueles que começam em matemática, né? Os que não começaram em matemática, eu tenho certeza que já pegaram a matemática com uma situação mais de cansaço mental, né? Inclusive, eu foquei aqui, analisando a prova azul, que a última questão da prova azul, Vitor, é a mais fácil.
a última questão, a questão 180, ao meu ver, era a questão mais fácil da prova, e era justamente a última questão. Então, assim, geralmente você chega na última questão com o psicológico muito lá embaixo, né? Você já está cansado, porque o Enem não é uma prova somente mental, ela também é uma prova física. Então você já está saturado. E a última questão de matemática, que era 180, era uma das questões mais fáceis da prova. Eu achei também a prova com bastante gráficos, né? Como sempre cai. Em especial o gráfico da questão 178, bastante confuso. Eu acho que muita gente teve dificuldade nesse gráfico, mas no geral, assim, tinha bastante análise de gráfico. Uma análise de gráfico envolvendo função, que foi a 139. E eu, falando em função, senti muita falta do conteúdo de função. Eu achei que eles exploraram menos esse ano o assunto de função. Caiu uma função do primeiro grau fácil na questão 168, que vai ser de TRI alto, porque é bem fácil mesmo. Então, assim, eu acho que eles tinham que explorar mais esse assunto de função, porque é algo que sempre está caindo, e esse ano não caiu. Então, eu senti bastante falta disso. Questão que, ao meu ver, deveria ser anulada, mas não foi. Saiu o gabarito hoje da prova oficial, não foi anulada, foi a questão 146. A questão 146 eu achei de enunciado bem confuso, quando ele fala que a temperatura tem que estar entre 35 graus e 40 graus. Quando você fala entre 35 graus e 40 graus, matematicamente falando, são números 36, 37, 38 e 39. Mas algumas pessoas podem achar, interpretando de forma coloquial, na língua coloquial, que está também incluso o 35 e o 40. Então teve pessoas colocando a letra C por conta dessa dupla interpretação que causou, mas a correta seria a letra A mesmo. Então eu acho que deveria ter sido anulada essa aí, entendeu? 170, 162 são mudanças de unidades, são questões bem fáceis também, que sempre caem todo ano, mudanças de unidade. Uma questão difícil, TRI baixo, que caiu foi a 177 de função trigonométrica. O Enem sempre coloca uma questãozinha de função trigonométrica, e ela sempre é de TRI baixo, porque sempre é uma questão difícil. E outra questão também que eu achei bem interessante foi a 165. Uma questão que ela já diz no enunciado o que a pessoa tem que fazer. Ela é uma questão que muita gente, conversando indiretamente com alguns alunos, tiveram dificuldades, mas ela no próprio enunciado diz o que a pessoa tem que fazer. E então eu acho que as pessoas elas devem cada vez mais ficarem atentas aos enunciados do Enem. A gente fala tanto isso dentro de sala, mas mesmo assim as pessoas elas insistem em não ler o enunciado por ele ser grande. Mas dentro dessa leitura você acaba achando o jeito de resolver a questão. Isso é bem bacana do Enem. E a questão 149 foi uma questão de raciocínio lógico, que o Enem tem cobrado bastante raciocínio lógico nas provas, aquelas que não exigem um conteúdo matemático em si, né? Exige só você pensar uma forma de você resolver da sua maneira. E a questão 149, ela vem dessa forma. Você acha um caminho para você resolver do jeito que você bem entender. Cada um vai resolver de uma forma. Então ela não tem um conteúdo matemático propriamente dito. E tem várias outras questões aqui que nós podemos trabalhar de estatística, como eu falei, de raciocínio lógico, que a prova toda foi baseada em estatística e raciocínio lógico, que elas variavam aí entre médias e fáceis, nunca uma questão difícil envolvendo estatística e proporcionalidade. E eu acho que aquela pessoa que estudou bem mesmo, ela conseguiu fazer numa boa essa prova. Teve o cansaço, né? O cansaço das questões grandes, porém elas conseguiram fazer uma boa, inclusive de logaritmo a 154, que ele como eu te falei, ele te dá a fórmula para você calcular o logaritmo. Então ali você já achou o x da questão, porque é só você substituir os valores, ele já te dá os valores das incógnitas e você acha, aplicando a propriedade do logaritmo, é uma única propriedade que você aplica, você acaba encontrando a resposta correta. Então eu gostei bastante dessa prova. Tem uma probabilidade também condicional que ele cobra na 173,
que é algo que os alunos sempre veem quando estudam probabilidade, e a gente fala que é uma probabilidade um pouco mais difícil do que a gente está acostumado, que é o que queremos sobre o total, né? Mas no mais, a prova tava bem tranquila. Senti falta de juros também na prova, sempre cai juros e este ano não caiu. E foi isso mesmo que eu vi de análise assim, no geral da prova. Como eu disse, quem estudou mesmo, fez essa prova de matemática numa boa. E aquelas pessoas que deixaram matemática de lado e focaram somente em uma parte, né, em um eixo temático, ou ciências da natureza ou ciências humanas, ela sentiu um pouco de dificuldade, até porque chegou já em matemática com aquele astral lá embaixo, né? Isso você já perde 50% aí de chances de resolver a prova. A gente não está tirando aqui o peso, né, da pessoa na hora de fazer a prova, tá lá. Tem toda uma questão pessoal dela, né, que aquilo ali ela depende para entrar na faculdade, talvez tá num dia ruim dela mesmo, talvez do lado de fora tá um som alto, né, num carro qualquer em frente à escola, a escola tá um calor excessivo, não tem ventilador, a gente leva em questão vários fatores, porém, assim, analisando de forma conteudista, né, a prova estava leve, não estava pesada. Então é isso aí, fizemos os comentários sobre o segundo dia de prova do Enem. E agora eu quero de vocês as suas considerações finais, o que vocês esperam, o que vocês esperam para o futuro das próximas provas. E vamos começar de você, Daniel, já que você terminou falando. Então começa agora as suas considerações finais, o que você espera? Vamos lá. Eu espero que em matemática irá manter, porque foi o que eu sempre disse aos alunos durante a semana, levantou-se aquela dúvida, né? Poxa, a prova de humanas foi totalmente diferente do padrão. Como que vai ser matemática? Como que vai ser ciências da natureza? E eu falei, pessoal, matemática não tem como ser diferente. Matemática ou é 6 ou é meia dúzia. Não tem nada de diferente. Então eu acho que matemática mantém a mesma estrutura e, como o Thiago falou mais cedo, física deve apertar um pouco mais, até porque nós sabemos que ultimamente o Brasil está investindo mais em tecnologia, então há uma tendência em ciências da natureza estar um pouco mais arrojada. Daniel ressaltou uma coisa importante, que é a questão do investimento na tecnologia, né? Então acho que isso vai colaborar muito, e apesar de ser recente, a gente teve a questão das queimadas, né, recentemente, e agora a gente está tendo a questão do vazamento de óleo, né, a questão da poluição. Isso aí pode ser até uma dica aí para o próximo ano ou no ano seguinte, né, alguma coisa aí voltando isso, que é uma coisa de grande impacto, né. E então eu acredito que essa interpretação, essa preocupação com as consequências de ações pode ser que seja cobrado de uma forma um pouco mais elaborada. Consideração final de biologia. Eu achei a prova razoável de biologia. Duas questões que talvez tivessem uma exigência de um conteúdo que, na minha opinião, você conseguiria responder lendo o enunciado. A interpretação foi chave para você realizar uma boa prova na área de biologia, e eu espero que ela continue assim, com a presença forte da ecologia e alternando entre áreas, né? Porque como a biologia ela tem muitas áreas, então é interessante que se alterne cada vez mais essas áreas para que outras áreas tenham espaço dentro daquilo que a sociedade também pede, dentro das tecnologias, dentro daquilo que é estudado, daquilo que está em alta. Então, eu gostei da prova, achei que a ecologia teve um espaço que ela tem que ter na mobilização de alguns saberes no final do ensino médio, e a presença de outras áreas, sempre dialogando com a realidade, com tecnologias,
a tendência é que seja online, né, também. Temos isso para debater nos próximos podcasts. Isso, online também agora um Enem que esteja alinhado à reforma do ensino médio. A gente tem uma reforma do ensino médio que não vai ser obrigatória todas essas disciplinas que hoje são obrigatórias, e a gente vai ver como que o Enem vai ficar. E aí isso contempla um pouco daquilo que o Tiago suscitou, uma das questões, logo na análise dele, que talvez haja uma inclinação para aquele antigo modelo de área específica, por conta das optativas que os alunos deverão realizar ao longo do ensino médio deles. E uma discussão, uma discussão não, né? Uma pergunta que fica aí no ar sobre uma discussão que eu estava vendo hoje, que alguns alunos comentaram comigo que certos assuntos nunca tinham visto, né? E eram alunos da rede pública. Então fica aí o questionamento, será que com essa BNCC tudo vai se enquadrar, né, em relação à escola particular, à escola pública, ao Enem? Será que os assuntos cobrados todos irão ver até o final do período, né, até o início de novembro aí, que é quando se aplica o Enem? Então, cenas para os próximos capítulos aí, né? Isso é muito sensível, né? Porque a gente está falando também da vida de pessoas, das aspirações, de todo um planejamento, no caso dos pré-vestibulandos, de um planejamento que é feito com 2 anos de antecedência. Então é muito complicado, realmente. Mas a gente vai ver como é que vai ficando a reforma, o Enem também tendo uma nova roupagem para atender a reforma, para atender novamente essa base curricular que concretiza a reforma do ensino médio. Mas a gente vai vendo como é que vai ficar, então. E esse foi o primeiro podcast do canal Poké. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês se inscrevam aí no canal e que você compartilhe com seus amigos. Nós vamos estar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Então fiquem ligados e tchau, tchau.